saibamos, Senhor, de buscar, Senhor, e mortificar a nossa carne, Senhor, para que possamos ver, Senhor, aquilo que é reino de Deus, para podermos ver, Senhor, aquilo que é eterno, Senhor, aleluia. Oh, Pai, aleluia. Possamos, Deus, buscar, Senhor, a Tua face, Senhor, nos render, Senhor, a Tua palavra, Senhor, para termos o discernimento, Deus, daquilo que verdadeiramente importa, Senhor. Oh, aleluia, que não vejamos apenas o natural, Senhor, possamos enxergar, Senhor, aquilo, Senhor, que é espiritual, aquilo que é eterno, Senhor, aquilo que é reino de Deus, Pai. Oh, aleluia, Senhor, vem sobre nós essa manhã, Senhor. Olá, irmãos e amigos, graça e paz, é uma alegria juntos termos essa oportunidade de compartilhar da palavra de Deus. O nosso tema desse retiro virtual é despertar. E embora as palavras acordar e despertar sejam sinônimas,
eu fiquei pensando o quanto na prática elas podem conter uma diferença, pois não é incomum a gente estar acordado e permanecer em estado de sonolência e letargia, o que nos mostra que o sono pode se referir a uma condição física, enquanto o despertar ao estado da alma, que se refere diretamente ao estar animado ou desanimado. Muitas vezes, algumas pessoas dizem que só se sentem acordadas, despertadas, depois de um período em que já de fato acordaram e se levantaram. Outros dizem que só estão ativas depois de um bom e delicioso café. Isso demonstra que é possível estar acordado, porém dormindo. Essa é a conclusão de uma pesquisa publicada na revista Veja, de 6 de maio de 2006, que demonstrou através do monitoramento cerebral de cobaias, através do encefalograma e da observação da aparência, que os animais se mantinham acordados, porém os neurônios de determinadas áreas, de áreas específicas, estavam sem funcionamento, ou seja, partes do cérebro estavam permanentes ou permaneciam adormecidas. Foi pensando nessa perspectiva que eu me voltei para a Palavra de Deus. E me parece que a Palavra de Deus nos traz uma referência desta realidade. E esta referência nós encontramos na história de Sansão. Sansão havia sido chamado por Deus para libertar o povo de Israel da opressão dos egípcios. E ele está sempre à beira do perigo, até que ele se vê emaranhado num relacionamento de paixão com uma filisteia chamada Dalila, a qual foi subornada pelos seus conterrâneos para tentar descobrir o segredo da força de Sansão. Por 4 vezes ela tenta persuadi-lo a contar o segredo ou em que residia a força daquele herói, daquele homem valente chamado Sansão. Me parece que em todas as tentativas ela segue o mesmo protocolo, ou seja, sedutoramente ela insiste com Sansão que conte o segredo como prova de amor. Depois, a partir da última tentativa, na qual eu posso deduzir que esse foi o modus operandi dela, ela o embalava até que ele dormisse e mantinha alguns filisteus escondidos no quarto interior para um eventual ataque a Sansão. E ela testava Sansão, ou se aquilo que Sansão havia dito era verdade ou não. Diz assim a Escritura, em Juízes capítulo 16, verso 19, nós vamos ler nesta hora. Então Dalila fez dormir Sansão nos joelhos dela, e tendo chamado um homem, mandou rapar-lhe as 7 tranças da cabeça. Passou ela a subjugá-lo e retirou-se dele a sua força. Nessa história nós percebemos que nas 3 primeiras tentativas de Dalila, Sansão acorda, ele se levanta e se defende dos filisteus. Na verdade,
na terceira tentativa, a Bíblia nos diz que ele até mesmo desperta. Vejamos o que diz o verso 14. E as fixou com um pino de tear e disse-lhe: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então despertou do sono e arrancou o pino e a urdidura da teia. Você pode perceber então que a Bíblia diz que Sansão despertou. Mas eu tenho uma convicção de que ele permaneceu num estado de sonolência, especificamente na área espiritual ou na área cerebral do discernimento, do entendimento. Como é que a gente pode explicar um homem que por 3 vezes, de certa forma, brinca de contar o seu segredo e ele percebe que Dalila o está usando para tentar fazer com que os seus adversários sobrepujassem sobre ele, e ele continua simplesmente manso, resignado, brincando, sem qualquer posicionamento. Apenas na 4ª vez é que parece que a ficha de Sansão então caiu. Foi somente quando ele se viu totalmente, como nós dizemos hoje, dominado, está tudo dominado. Quando diz a Escritura, em Juízes capítulo 16, versos 19 a 21, que eu quero ler com vocês. Então Dalila fez dormir Sansão nos joelhos dela, e tendo chamado um homem, mandou rapar-lhe as 7 tranças da cabeça. Passou ela a subjugá-lo e retirou-se dele a sua força. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do sono, disse consigo mesmo. Ele está acordando. E ele disse: sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei, porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Ele não tinha consciência de que seu cabelo tinha sido cortado, portanto, o seu voto de Nazireu havia sido quebrado, e o Senhor havia se retirado dele. Então os filisteus pegaram nele e lhe vazaram os olhos e o fizeram descer a Gaza, amarraram-no com as 2 cadeias de bronze e viravam um moinho no cárcere. Perceba então que isso aqui me leva a crer que somente nessa vez é que realmente Sansão teve um despertamento. É que ele se atentou por uma realidade. Infelizmente, somente quando ele perdeu a presença de Deus, quando ele perdeu sua força, sua visão, sua liberdade, somente quando se tornou prisioneiro a rodar a pedra de moinho do cárcere, foi que ele tomou ciência de toda essa realidade. Ele parecia estar num grande sono, numa grande sonolência espiritual. Embora nas outras 3 vezes ele tenha se levantado, ele tenha se defendido dos inimigos, ele não estava atento, nem perceptivo a tudo que estava ao redor e tudo que poderia levá-lo a um comprometimento extremamente sério. Sabe, irmãos, isso me levou a pensar e me trouxe um sinal de alerta pessoal. Pois quantas vezes eu me vejo embalado por cantigas de ninar. Eu não sei se você foi acostumado na sua infância
a dormir com alguém cantando para você ou com um fundo musical? Quantas das vezes em juras ou lisonjas de um amor eterno? Quantas das vezes com um cafuné e uma deliciosa massagem no ego? Quantas das vezes eu posso estar embalado num colo macio e confortável que me traz acomodação, que me induz ao sono, o que não apenas faz o meu corpo relaxar, mas me impede de discernir as coisas espiritualmente. Eu ainda trago na minha memória muito carinho as vezes que eu dormia no colo da minha mãe, especialmente na igreja, e ela me fazia dormir, fazendo cafuné na minha cabeça. E eu com a cabeça no seu colo. Naquela época, as crianças não ficavam em cultinhos ou correndo de um lado para o outro, tinham que ficar do lado dos pais. Essa é uma referência para mim. Mas quantas das vezes na vida espiritual eu não estou percebendo uma realidade que está ao entorno? Duas perguntas eu acho que são importantes de serem feitas neste momento. Será que, à semelhança de Sansão, o inimigo não se encontra no quarto dos fundos? No quarto ao lado? Ou pior, será que o inimigo não se esconde por trás da dócil Dalila? Esse é o significado do seu nome. Muitas das vezes parece que estamos vivendo numa vida muito tranquila e não estamos perceptivos a uma realidade espiritual. Quantas das vezes Deus nos acorda, a semelhança que fez com Elias em sua fuga de Jezabel. Elias, para salvar a sua vida, foge e caminha por cerca de 230 quilômetros. E ele se sente exaurido, exausto, então ele deita debaixo de uma árvore e se entrega, exausto ao sono. E o anjo do Senhor vai acordá-lo e lhe oferece pão e água, e ele come e bebe, mas imediatamente ele não tem forças, dorme novamente. Ao que o anjo o acorda mais uma vez. Ele diz que ele deveria comer porque a estrada, o caminho seria muito longo. Eu não sei se você comumente coloca o despertador no seu celular. E na maioria dos celulares há um modo chamado modo soneca, em que o indivíduo é acordado pelo alarme do celular, mas ele volta a dormir, pestanejar por mais 5 ou 10 minutos, procurando descansar. Muitas das vezes nós estamos assim. Nós acordamos, de certa forma sonolentos, letárgicos, não entramos ainda em atividade, e voltamos a dormir. Diante disso, eu acho que é muito pertinente as palavras de uma escritora chamada Dulce Miller, que disse: despertar, desperte, acordar é muito pouco. Muitas das vezes a gente acorda, mas a gente não é despertado. Pesquisas na atualidade têm procurado ajudar as crianças especificamente
na área dos estudos, porque muitas crianças, elas acordam cedo, mas elas só começam a produzir depois das 8h30, 9 horas da manhã. E muitos estudiosos dizem então que é inútil começar uma aula, por exemplo, às 7 horas ou às 7h30. Essas palavras de Dulce Miller ecoam no meu coração e me fazem lembrar das palavras do próprio apóstolo Paulo em Efésios capítulo 5, verso 14, quando ele diz: levanta, tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos, que Cristo te esclarecerá. Não basta acordar, é necessário levantar, é necessário despertar. Porque muitas das vezes fomos acordados, mas não estamos despertados para a realidade que nos cerca. Será que você está acordado para o tempo profético que estamos vivendo sobre a terra? Será que você está consciente dos perigos espirituais, culturais? Será que estamos atentos para a realidade que nos cerca? Talvez nós acordemos todos os dias, façamos as nossas atividades, mas não quer dizer que isso seja um sinal de que estejamos despertados espiritualmente nem emocionalmente. Vejamos o exemplo de Jesus que encontramos em Marcos capítulo 14, quando sua alma está terrivelmente angustiada, e ele então leva 3 dos seus discípulos para o Getsemane. E ali no Getsemane, ele declara sua condição e solicita aos seus discípulos que de alguma forma sejam solidários a ele, pelo menos por 1 hora. Mas a Bíblia nos diz que enquanto ele se adianta para orar, e ele faz aquela tão conhecida oração que diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Portanto, no entanto, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Quando ele volta, encontra os seus discípulos dormindo. E ele diz a Pedro, e ele diz a Israel, e talvez ele diga a você: tu dormes? Não pudeste vigiar nem 1 hora? E novamente Jesus vai e se retira para orar, e mais uma vez ele volta, e mais uma vez ele encontra os seus discípulos adormecidos, cansados pela tristeza, cansados talvez pelo dia de preparação da Páscoa, cansados, é possível, a Bíblia nos dá essa deixa, porque seus olhos estavam pesados, ou seja, eles tinham bebido um pouco além na Páscoa. E por 3 vezes Jesus volta e os encontra dormindo. E eles nem mesmo já sabiam o que responder ao Mestre. No verso 41 de Marcos 14, ele nos diz: e veio pela 3ª vez, e disse-lhes: ainda dormis e repousais? Basta. Chegou a hora, o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos e vamos. Veja, querido, que tristeza para os discípulos, penso eu, foi esta hora. Porque além de não conseguirem ser solidários a Jesus naquela hora crucial, eles não tinham discernimento espiritual, como diz Lucas, que aquela era a hora e o poder das trevas. Não apenas o exército vinha contra eles para prender Jesus, mas havia hostes espirituais das trevas
que cercava todo aquele ambiente. E sem o discernimento, eles acabaram completamente despreparados para enfrentarem aquela hora tão crucial. E não suportaram, e todos fugiram, porque simplesmente não estavam preparados. Vejam, eles acordaram, Jesus os acordou. Eles se levantaram, mas como não havia um despertamento neles, eles não tiveram o que fazer. Simplesmente sucumbiram, ou quase sucumbiram na hora da provação. Certamente não o fizeram, porque Jesus havia intercedido por eles. Queridos irmãos, quero deixar com vocês, então, esta meditação. Não basta acordar. É necessário despertar. É necessário que saiamos dessa sonolência, dessa letargia, que saiamos desse estado de torpor que muitas das vezes nos encontramos. É necessário que venhamos a discernir o ambiente espiritual que está ao nosso redor. Especificamente nesse tempo em que antecede a volta de Jesus. A palavra de Deus nos diz, e eu quero concluir essa nossa meditação lendo Tessalonicenses, que é uma advertência para a igreja de Tessalônica, mas que com certeza é uma advertência para nós nesta última hora. E assim nos diz 1 Tessalonicenses capítulo 5. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva. Não havia necessidade que Paulo escrevesse, porque era unânime o conhecimento na época apostólica a respeito da volta de Jesus. Pois vocês mesmos estáis inteirados com precisão em que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Esse dia que vem como ladrão de noite não nos fala de um dia escondido, mas de um dia inesperado. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto, e aqui está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Observe quando tudo parece uma calmaria, quando tudo parece em paz, repentinamente vem o ladrão, repentinamente vem a assolação. Tudo parecia calmo para Sansão. Uma cantiga de ninar, um cafuné, quem sabe juras de amor. Olha como você é forte, você é o homem da minha vida. Recostado sua cabeça num colo suave e macio. Mas de repente veio a cegueira, a falta da presença de Deus. De repente tudo mudou. Mas veja o que o apóstolo Paulo nos diz: mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa. Veja que, então, a Bíblia está dizendo que as trevas da ignorância que atuam sobre os filhos das trevas não é pertinente a nós. Nós não estamos em trevas. Esse dia não deve nos pegar de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia, e não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Infelizmente, alguns se embriagam o tempo todo.
Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé, do amor e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros, edificando-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Então veja, querido, que essa advertência do apóstolo Paulo, ela é muito relevante para nós nesses dias. Sansão não estava atento que o inimigo estava próximo, que o inimigo estava junto dele. Os discípulos ali no Getsemane não estavam apercebidos do ambiente espiritual. E nós estamos conscientes do tempo espiritual que vivemos. Que Deus esteja então despertando a sua vida. Que Deus esteja então despertando o discernimento, o entendimento, a compreensão no seu coração, de tal maneira que estejamos preparados para esse grande dia da volta do Senhor e a nossa união com Ele. Que Deus te abençoe, que você saiba que é muito importante acordar, mas é fundamental que despertemos deste sono e nos levantemos para viver o que Deus tem reservado para nós nesse tempo. Deus abençoe, uma grande alegria compartilhar com vocês e eu quero orar nesse momento abençoando a sua vida. Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado pela tua presença, obrigado porque nós podemos olhar para as histórias do passado como sombras que refletem ou que nos ensinam a respeito da nossa existência e a respeito do tempo em que estamos vivendo. Que o Senhor acorde a nossa vida, que o Senhor nos desperte e que o Senhor nos leve a um posicionamento de nos levantar para viver tudo que o Senhor reservou para as nossas vidas. Eu quero abençoar cada irmão nesta hora. Eu quero pedir que em cada família, em cada lugar onde esta palavra ou estas mensagens que estão sendo ministradas nesses dias, onde essa mensagem penetrar, haja vida, haja despertamento, haja um mover do Espírito Santo. É a minha oração em o nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.